Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui em nosso desafio de leitura de 30 minutos por dia. E hoje estamos no dia 57 e mais uma obra concluída. Leitura concluída, que foi essa obra, Os Cadernos de Laurits Maltbrügge, escrito por Rainer Maria Rilke, editora Novo Século, e o ano dessa obra é de 2008. Durante lendo 30 minutos diário, nós concluímos essa obra em 21 dias das 217 páginas de texto, equivalente a mais ou menos 10 páginas por dia. E estamos no dia 57, os cadernos de Malte Laurits Brügge. Imagino que a pronúncia seja essa. Sobre o autor, Rainer Maria Rilke, nós temos aqui na orelha do livro que se trata de um escritor de língua alemã, nascido em Praga no ano de 1875 e falecido num sanatório suíço em 1926. Deixou em sua obra uma das imagens mais exacerbadas do Criador, dividido entre a ardente inspiração à luz e a angústia face à miséria, ao sofrimento e à morte. E nós temos aqui mais uma informação, que os cadernos de Laurits Maltbrügge foram escritos entre 1904 e 1910, em meio a dificuldades materiais e conflitos espirituais que terminaram por conduzir o autor a uma longa crise de esterilidade criativa. Bem, na orelha do livro nós temos apenas que se trata de um escritor de língua alemã, nascido em Praga. Mas outras informações complementares que eu procurei sobre o autor, é dito que se trata de um poeta. Se eu não me engano, ele é dinamarquês. Eu não sei dizer com certeza onde fica a cidade de Praga, onde o autor nasceu, mas não importa. Ele escreveu em alemão. Escritor de língua alemã é a informação que nós temos aqui na orelha do próprio livro. E eu acho que é interessante eu ler a outra orelha do livro, que fala brevemente sobre a obra. Nós temos aqui na orelha: os cadernos de Malte Laurits Brügge são, na verdade, uma viagem em busca da existência sem deformações. Malte narra suas experiências e impressões pessoais, interpretando situações cotidianas sob uma ótica subjetiva e intimista, com a sensibilidade aguda, peculiar ao escritor que ele é. Questiona fatos que costumeiramente não são analisados, refletindo sobre os fins últimos da vida e seu grande mistério, a morte. Brügge, que sofre da mesma doença que vitimou seu avô, a coisa grande, como ele define, conclui a partir de seu falecimento que a morte é solitária, particular. Essas circunstâncias culminam na epifania que o leva a afirmar de forma bastante pessoal que a visão não é, na verdade, um dom inato, mas uma faculdade a ser buscada e cultivada no decorrer da vida. Os cadernos são também um texto de requintada meditação em que se mesclam poesia e ação. Disso resulta uma história forte e reveladora, ao longo da qual o leitor descortina, mesmo que por meio de outros olhos, verdades que quase sempre parecem veladas. E é isso que nós temos na orelha do livro.
Voltando um pouco ao que eu soube sobre o autor, ele foi um poeta que parece ter escrito apenas os cadernos de Malte na forma de romance. A obra dele parece ser toda em poesia, o restante da obra dele. E vamos ao que nós. E também uma outra informação, ele parece ter sido. A obra dele é considerada importante para o período em que ela surgiu. Dito isso, vamos às impressões que eu tive sobre a leitura. O que eu posso dizer sobre a escrita do autor? Tem uma coisa curiosa que nós podemos observar na própria imagem, dependendo do tamanho da tela que você estiver vendo, é, é visível a informação de que a tradução é da escritora brasileira Lia Luft. Então, nós temos uma linguagem muito clara, o texto é muito claro, a, é um, a forma como o texto é desenvolvido é muito clara e de fácil leitura, a leitura ela transcorre de forma fluente. E eu não sei dizer se isso é mérito do escritor ou da tradutora. Esse é o problema de se ler traduções, como eu gostei muito da escrita, mas não tenho certeza se a escrita fluente é mérito do autor ou do tradutor. Isso eu não tenho como responder. Eu nem leio em língua alemã e nem em nenhuma outra língua. Eu, como bom brasileiro, sei um pouquinho de inglês, algumas palavras, algumas expressões, mas não tenho leitura fluente. Consigo falar alguma coisinha, mas não entendo nada que falem comigo em inglês. É, eu sou monolíngua, monoglota. Existem os poliglotas que falam várias línguas, eu sou um monoglota assumido. E nós temos aqui uma escrita fluente muito fácil de seguir adiante. E quanto ao conteúdo, ao que é feito com essa escrita, nós temos algo bem particular. Se eu fosse analisar o autor como se fosse um aluno meu, para dar uma nota, eu diria que é um aluno muito bom, que desenrola na escrita, escreve muito bem, mas alguma coisa falta no final para que aquilo ali fique totalmente perfeito, digamos assim. E o que falta, o que eu diria, na minha impressão, o que falta na obra está relacionado ao conteúdo. Sim, os cadernos são escritos em forma de diário. É como se fossem anotações esparsas, reunidas, de diários e considerações que o personagem desenvolveu ao longo da vida e que vai e que é acumulado e é publicado. Não, não é como se fosse publicado, é como se nós tivéssemos em mãos os escritos do personagem, do Malte, e estivéssemos lendo. Então, algumas coisas não vão seguir exatamente um desenvolvimento linear. Existem episódios que se mesclam. Uma hora ele fala de um tempo e em seguida ele fala de um tempo anterior ao que ele tinha descrito anteriormente. Curiosa forma, certo? Então, para quem está buscando um- uma leitura ou está acostumado com uma forma de narração linear, não vai encontrar aqui. Eu tenho uma criancinha falando comigo. Fala oi para o pessoal. Ah, muito bem.
Deus, papai fala com você, tá? E voltando após essa participação especial, nós temos em mãos os diários do Malte, do personagem do livro. E o que é que o Malte narra nos seus diários? Ele narra coisas que basicamente passam dentro da cabeça dele. São as elucubrações que ele faz sobre a vida, sobre as coisas que ele vê. E o que nós temos aqui? Lendo os diários, nós, nós descobrimos, nós nos deparamos com um personagem extremamente pessimista. Ele é, ele é de origem nobre, o avô dele é chamado de Camareiro Briguet. A morte do avô dele é narrada como se fosse um evento para a família em que todos os empregados participam durante alguns meses, que o avô dele chama um e chama outro e pede para subir e descer e mudar de quarto e transforma a vida da casa ali onde ele, nobre, tem os seus empregados ali, transforma aquilo ali numa correria louca até que chega o dia em que ele finalmente falece. E o Malte ele foi criado nesse contexto, numa casa grande, com uma família grande de pessoas nobres que são servidas com todos os costumes de nobreza. Há uma certa impessoalidade no trato familiar, assim. Ele não tem muita intimidade com membros da família, sequer com o próprio pai e a mãe, que a mãe nós descobrimos nos relatos do Malte, nos cadernos dele, que ela faleceu ainda quando ele ainda era jovem. Quando ele ainda era jovem. E ele faz uma viagem com o pai, também garoto aí, eu imagino que a idade em que a mãe do Maltin faleceu, ele deveria ter uns 10 anos. E por volta dos 13 ele viajou com o pai para conhecer a família da mãe. Que eu tenho notas aqui no meu caderninho de notas de leitura e eu vou consultar neste momento. Ele conhece o avô, o Conde Brahe. A mãe dele era dessa família nobre também, o Conde Brahe. E episódios acontecem ali, ele narra que eles têm um estilo de vida muito peculiar. Eles não se veem durante o dia, mas à noite eles se reúnem para o jantar, todas as noites. E parece ser um momento muito solene, em que todo mundo espera que o patriarca tome a iniciativa para aquele evento começar, e eles passam algumas horas ali no jantar. Mas o que me interessa aqui é analisar como que o Malte ele enxerga tudo isso. Ele ele está narrando as lembranças dele do passado. Não é como se ele tivesse um diário ininterrupto que ele começa escrevendo desde jovem e conforme a leitura vai avançando, nós descobrimos notas de períodos diferentes da vida. Não, ele faz narrações a partir dele já adulto, vivendo em outro contexto, já separado dos laços familiares, que ele lamenta o que aconteceu. O que nós temos é um personagem que eu posso descrever assim como muito negativo, alguém que tem uma visão muito negativa da vida sobre as próprias experiências e sobre quem ele é. Quando ele narra as experiências de infância, fica muito claro assim que tudo o que ocorre na visão dele tem um medo. Ele tem um medo de que alguma coisa aconteça errada, de que algo seja importante demais. Existe sempre em tudo que ele narra um medo subjacente na experiência. Tem um pessimismo
na forma como ele narra as coisas. Mesmo para lembranças agradáveis, ele coloca uma carga negativa naquela lembrança. Na lembrança que ele tem da mãe, o que ele lembra da mãe, o máximo que é narrado, a maior parte do que ele narra sobre a mãe é o período em que ela já convalescia da doença dela e ele está lamentando pela morte da mãe. Alguns episódios que ele tem da lembrança da intimidade que ele tinha com a mãe fica meio apagado por conta dessa visão negativa que ele tem sobre tudo. E nós temos também aqui um episódio já no início do livro, ele começa falando que ele está na cidade, ele está em Paris, e uma coisa interessante que nós temos nos cadernos dele é que temos muitas passagens que são escritas em francês, porque ele está em Paris, e a tradutora optou por não traduzir as expressões que ele usa. Eu tomei algumas notas, mas depois, como as notas se multiplicavam, eu parei de tomar notas mais ou menos pela metade da obra. Ele cita aqui, eu não sei falar francês, me perdoem, a Rue Julière, Maison d'Accouchement, Rue Saint-Jacques, Val-de-Grâce, Hôpital Militaire, Rue Notre-Dame-des-Champs, Hôtel-Dieu, Rue des Martyrs e outras citações que eu não preciso cansar o ouvido de vocês com o meu francês sofrível. E em vários momentos ele usa uma pequena expressão em francês aqui. E isso também, durante algum tempo, me fez reduzir o ritmo da leitura, porque eu parava para tentar entender o que significava aquela expressão quando ela não era muito clara, ou quando o contexto não era muito clara, porque por vezes ele cita nomes de lugares em francês que eu simplesmente desconheço. Aí eu parava, pesquisava, via do que se tratava e retomava a leitura, mas num determinado ponto em diante da obra, que eu percebi que o lugar não fazia muito sentido para a ideia do livro, eu deixei de mão. Porque, na verdade, o que o personagem está narrando aqui são as impressões dele, o que se passa dentro dele, e aquele lugar ali é meramente figurativo. Então, ele narra episódios da infância, como o contato que ele teve com os avós, tanto paterno, que foi o episódio daquela morte teatral magnífica, um evento, quanto de quando ele conheceu o avô materno e a família da mãe. E, outros episódios ele fala que, por exemplo, ele se sente muito incomodado quando pessoas aleatórias na rua reconhecem ele como um deles, né? Ou seja, um despossuído, que ele está perdido ali naquela cidade, mas alguém reconhece que ele também é um despossuído, e ele tenta esconder isso, mas parece não ter sucesso. E ele sempre tá amedrontado, as impressões dele sempre é de medo, ele tem um pessimismo em relação a tudo. Ele também nunca deixa as coisas muito claras quando ele fala. Tem um episódio aqui em que ele vai pro hospital, ele não deixa claro que mal foi que acometeu ele ali. A impressão que dá é que foi uma espécie de surto psicótico, assim, que ele prefere não falar o que ele teve, né? Ele narra que o médico pergunta alguma coisa para ele, e ele responde para o médico que, doutor, eu já falei tudo que o senhor tinha para saber, o senhor que disputa com os outros médicos aí qual é o melhor diagnóstico. Aí ele vai narrando as coisas que estão acontecendo dentro da cabeça dele,
quando os fatos realmente importam pouco. E, e a minha. E assim, eu não vou falar mais muito sobre esse livro. Ele tem uma trajetória interessante. O que fica muito claro aqui é que ele foi muito amado na infância, mas que o amor incomodava ele. Ele tenta se desvencilhar desse amor porque ele acha que ser amado é pesado. Ele vai embora para um lugar distante. Não, não sei, ele se perde, se perde metaforicamente dizendo, né? Ele vira mais um no meio da multidão na cidade ali, tentando buscar se afastar da família e do amor familiar, e esquecer todo o passado ali, até que lá pelas tantas, numa avançada obra aqui, ele fala de uma experiência que ele teve com Deus, as considerações que ele faz sobre Deus, mas toda a visão dele sobre qualquer coisa que for tem esse ponto pessimista, envolvido num pessimismo muito forte. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não acho assim, parece que nós. Agora eu estou falando da impressão que eu tive da obra. Parece que quando eu leio os cadernos de Malte, Laurence Breguet, o que nós temos em mão são registro de uma mente esquizofrênica, uma mente alucinada, uma mente perdida, de alguém que está meio fora de si, tendo miragens sobre a realidade. E, para concluir, o que eu tenho a dizer? Bem, não é o tipo de leitura que me agrada. Eu realmente fico muito incomodado com esse tipo de leitura, o mesmo tipo de incômodo que eu sinto quando eu leio as obras do Franz Kafka. É um pouco do incômodo que eu senti quando eu li O Sofrimento do Jovem Werther. Eu acho que são obras que, para mim, não agregam, elas me desagradam. Mas pelos motivos que eu expus aqui. Entretanto, por esses mesmos motivos, eu conheço pessoas que se atraem pela obra e vai entender, são as particularidades do ser humano. A mesma coisa que agrada a um, desagrada a outro. E as pessoas são assim. Bem, eu vou ficar por aqui. Eu acho que esse vídeo acabou sendo um pouco mais breve que os anteriores, mas isso também é por conta do desse tipo de sentimento meio opressor que eu tive com a obra. Mas quem se interessar por esse tipo de obra, de saber o que acontece dentro da cabeça das pessoas, obras mais psicológicas, essa é uma obra interessante. Bem, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.